Se pudermos voltar à China na questão da negociação, como evitamos uma guerra com a China no século XXI? Bem, existem maneiras. O problema é, se eu te contar como. Mas se eu te der um plano, tipo, eu tenho um plano muito preciso de como parar a Ucrânia e a Rússia. E eu tenho uma certa ideia, talvez não um plano, mas uma ideia para a China. Porque nós estamos, sabe, em muitos apuros. Eles também vão estar em muitos apuros, mas estamos com muitos problemas. Mas não posso lhe dar esses planos porque, se eu os der, não poderei usá-los. Eles não terão muito sucesso. Parte disso é uma surpresa, certo? Certo. Mas eles não poderão nos ajudar muito. Então você tem um plano do que dizer a Putin. Quando você assumir o cargo, não, eu tinha um relacionamento muito bom com ele. E também tinha um bom relacionamento com o Zelensky. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com o Putin. Assunto difícil, mas importante. Você disse que perdeu por um triz. Eu sou independente. Tenho muitos amigos que são independentes, muitos dos quais gostam das suas políticas. Gostam do fato de você ser um negociador, gostam do fato de você conseguir acabar com guerras, mas ficam incomodados com o que aconteceu na eleição de 2020 com declarações sobre fraude generalizada e esse tipo de coisa, esquema de eleição fraudulenta. O que você pode dizer para esses eleitores independentes para ajudá-los a decidirem quem votar? Eu acho que a fraude foi do outro lado. Eu acho que a eleição foi uma fraude. E muitas pessoas sentiram que foi isso mesmo, e queriam respostas. E quando você não pode contestar uma eleição, você tem que poder contestar. Caso contrário, isso vai piorar, não melhorar. E existem várias maneiras de resolver esse problema. Use cédulas de papel. Faça do jeito mais fácil. Quero dizer, as cédulas de papel, e você tem identificação do eleitor, e tem votação no mesmo dia, e tem prova de cidadania, que é muito importante, porque temos pessoas votando que não são cidadãs. Eles simplesmente chegaram e estão enchendo as folhas de pagamento. Estão enchendo tudo. Estão colocando estudantes em escolas que não falam uma palavra de inglês. E estão ocupando as vagas de pessoas que são cidadãs do nosso país. Então, olha, temos a pior fronteira da história do mundo. Temos milhões e milhões de pessoas entrando no nosso país agora. Em níveis que ninguém nunca viu. Eu não acredito que algum país já tenha visto isso. E eles usariam paus e pedras para não deixar isso acontecer, para impedir que acontecesse. A gente não faz nada. E temos uma pessoa que era czarina da fronteira, que agora disse que na verdade não era czarina da fronteira, mas era sim. Ela era czarina da fronteira. Era responsável pela fronteira. E temos ela, e ela está dizendo com muita convicção, eu fiz um trabalho tão bom. Ela foi horrível, horrível. O dano que ela causou. Mas temos pessoas vindo de outros países do mundo todo, não só da América do Sul. E eles estão vindo de prisões e cadeias. Eles estão vindo de instituições psiquiátricas e sanatórios. E são criminosos das ruas, direto das ruas. Eles pegam essas pessoas e estão sendo entregues ao nosso país. Traficantes de drogas, traficantes de pessoas. Estamos destruindo nosso país. É um pecado que foi permitido acontecer nos últimos 4 anos. Estamos destruindo nosso país. E vamos ver como tudo isso vai acabar. Mas nem parece real. E agora você viu em Aurora, Colorado, um grupo de jovens bandidos muito perigosos da Venezuela tomando conta de grandes áreas, inclusive prédios. Eles estão tomando conta de prédios. Eles têm seus rifles grandes, mas eles estão tomando conta de prédios. Nós não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar destruírem nosso país. Nesses países, o crime caiu. Eles estão tirando presos das prisões, o que é bom para eles. E eu faria o mesmo. Se eu comandasse um desses países, eu garantiria que a América tivesse nossos prisioneiros. Nossos criminosos estariam aqui. Eu não consigo acreditar que eles estão indo tão devagar, mas alguns não estão. Mas todos eles estão fazendo isso, e nós não podemos deixar isso acontecer. Eles estão esvaziando suas prisões e instituições mentais nos Estados Unidos da América. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, muita gente acredita que houve algumas coisas suspeitas na eleição, seja por viés da mídia ou das big techs. Mas ainda assim, a alegação de fraude generalizada é o que incomoda as pessoas. Bem, não me concentro no passado, eu me concentro no futuro. Quer dizer, eu falo sobre o quão ruim está a economia, o quão ruim está a inflação, o quão ruins as coisas estão, o que é importante. O Afeganistão foi, na minha opinião, a coisa mais embaraçosa que já aconteceu ao nosso país. E por isso, acho que Putin entrou. Quando ele disse o quão estúpidos éramos, Putin entrou em cena. Mas foi o momento mais embaraçoso da história do nosso país. Eu realmente acredito nisso. Mas deixamos 13 soldados mortos. Pense nisso, 13 soldados mortos, muitos soldados gravemente feridos, sem braços, sem pernas e tudo mais perdido.
E deixamos reféns para trás. Deixamos americanos para trás. Deixamos equipamentos militares, como nunca ninguém deixou antes. Bilhões e bilhões de dólares em equipamentos. Agora eles estão vendendo esse equipamento. Eles são um dos maiores traficantes de armas do mundo. E é muito triste, muito triste. E, você sabe, nós ficamos lá por muito tempo. Eu ia sair de lá. Estava me preparando para sair, mas fomos interrompidos pela eleição. Mas teríamos saído com dignidade e força. Tivemos pouquíssimos problemas com o Talibã quando eu estava lá porque eles sabiam que seria difícil. Eu lidei com o Abdul. Abdul era o líder. E a gente se dava bem. Ele entendia. Mas, você sabe, eles estavam atirando. Eles estavam matando muitos dos nossos antes de eu chegar. E quando cheguei lá, eu falei com ele. Eu disse, você não pode fazer isso. Não faça mais isso. Ficamos 18 meses antes disso acontecer. Antes desse dia horrível acontecer. Ficamos 18 meses e ninguém foi baleado ou morto. O que você acha que foi? A cenoura ou o porrete nesse caso no Afeganistão? O porrete. Ameaça de força militar. Esse foi o porrete. Não precisa ser, mas esse foi o porrete. Bom, deixe eu insistir um pouco mais na eleição. Para essa eleição, pode ser uma disputa acirrada. O que podemos fazer para evitar a insanidade e a divisão? Da eleição anterior, ganhando ou perdendo? Bom, espero que não seja uma disputa acirrada. Quer dizer, não sei como as pessoas conseguem votar em alguém que destruiu nosso país, a inflação, a economia ruim. Mas, para mim, de certa forma, o pior é o que permitiram acontecer na nossa fronteira, onde deixaram milhões de pessoas entrarem aqui vindas de lugares que você nem quer saber. E eu não consigo acreditar que essa vai ser uma eleição disputada. Você sabe, estamos liderando nas pesquisas, e parece apertado, mas acho que, no fim das contas, não vai ser uma eleição disputada. O que você acha que é a maneira certa de resolver a crise da imigração? A deportação em massa é uma das soluções que você consideraria? Você tem que tirar os criminosos daqui rápido. Pessoas de instituições psiquiátricas, você tem que mandá-las de volta para suas instituições. Nenhum país pode arcar com isso. Dinheiro demais. Olha o que está acontecendo em Nova York, Chicago, Los Angeles e muitos outros lugares. E você dá uma olhada no que está acontecendo. Não existe país que consiga bancar isso. A gente não tem como pagar. E temos que tirar os piores imediatamente. E o resto precisa ser resolvido. Você sabe, isso já aconteceu antes. Dwight Eisenhower era meio que um presidente moderado, uma pessoa de perfil moderado. Mas ele odiava ver pessoas entrando no país em massa. E elas estavam mesmo. Nada comparado com agora. Você sabe, provavelmente fui eleito em 2016 por causa da fronteira. E eu contei para as pessoas o que estava acontecendo. E elas entenderam. E eu ganhei a eleição. E acho que ganhei a eleição por causa da fronteira. Nossa fronteira está 25 vezes pior agora do que estava em 2016. Eu consertei. Eu tive isso, na última semana do meu. O famoso gráfico que eu coloquei era exatamente isso. Você conhece o gráfico? Quando olhei para a direita, eu disse e ali está o gráfico. Bim. Não foi uma experiência agradável. Mas o gráfico que eu coloquei, e isso foi feito pela Patrulha da Fronteira, dizia que esse foi o menor número que já tivemos em nosso país na história registrada. E temos que voltar a isso novamente. Vamos. Deixe-me o projeto 2025. Você disse sem conexão direta com... Nada, não sei nada sobre isso, e eles sabem disso também. Os democratas sabem disso. E eu propositalmente não li porque quero dizer a você que não tenho a mínima ideia do que se trata. É mais fácil do que dizer eu li e tudo mais. Não, eu propositalmente não li. E eu ouvi falar sobre isso. Ouvi falar de coisas que estão lá que eu não gosto. E tem algumas coisas lá que todo mundo gostaria. Mas tem coisas que eu realmente não gosto. E eu acho uma pena que eles tenham divulgado isso. Mas isso não significa nada porque não tem nada a ver comigo. O projeto 25 tem absolutamente nada a ver comigo.